Natal é época de união e comemoração do nascimento de Jesus. Época de alegria para muitas famílias e tristeza para outras. Então, assim, eu acho que eu sofro muito porque eu fico tentando contornar os dois lados, para o pai não ficar com raiva do filho e nem os meninos ficar com raiva do pai. Hoje no programa Esquadrão do Lar vamos ajudar uma família que está passando por alguns conflitos. É a família da Cíntia. Essa família dói profundamente no meu coração. Cíntia reclama que seu marido é muito nervoso e os filhos desobedientes. Eu já não estou mais suportando. Não estou mesmo. E eu sei que a minha família está desmanchando por causa disso. Reúna sua família e aprenda também a educar os filhos a serem obedientes e manter a união em sua casa. O Esquadrão do Lar já começou. Meu nome é Cíntia Gonçalves Fagundes, eu faço vela, sou artesã, mas faço doces também. E hoje eu fico cuidando dos meus filhos, então eu sou do lar hoje em dia. Aqui é onde eu estou morando hoje, aqui não é minha casa, aqui é a casa da minha sogra, é porque eu estou de mudança. É a cozinha, aonde eu gosto, a parte que eu mais gosto dessa casa. É que eu gosto muito de fazer comida. Meu marido chama Rodrigo Tavares Maia. Ele trabalha de motorista na Prefeitura de Contagem. A Mariana tem 18 anos, ela também já trabalha. O Arthur tem 11 e o Vitor tem 15 e a Laura, que é a minha caçulinha, tem 3 anos. A Laura já caiu deificada aqui, ó. Né, Laura? Ui! Pronto, pode pôr seu neném aqui, ó. Vamos calçar o chinelo. Aqui. Bom? Então, calça o chinelinho pra gente ir. Entre os 4 filhos que eu tenho, os 2 do meio, que são os meninos, eles têm assim um atrito maior. Vamos supor, não consegue um ficar perto do outro muito tempo. A Mariana é uma menina mais calma, que é a mais velha, e o Vitor e o Arthur, que tem dado um pouco de problema. Mas eu acho que é mais por causa também do pai. Esse quarto aqui é o que o Arthur mais gosta, porque fala que ele dorme sozinho, que aqui é muito fresquinho. Vou pegar sua boneca pra você mostrar. Ele dá o trabalho de não estar respeitando os professores, que vem as advertências falando comigo. Ele responde às professoras e não está fazendo isso para casa. Este que é o problema dele lá. O pai não sabe conversar com eles. O tempo inteiro é só gritando. Tanto faz com eles, ou comigo, ou com outra pessoa, só sabe gritar. Não sabe chegar e conversar entre 2 amigos, né? Entre pai e filho. E a Laura é uma menina de 3 anos, que é a minha caçula, que hoje não sabe aceitar o não. Mas eu estou aprendendo a ensinar ela aos poucos. Por isso que eu estou aqui hoje pedindo ajuda. Não, sem pirraça. Aqui depois você vai continuar me ajudando. Rapidinho, aqui ó. Tem que ir lá pegar agora. Aqui ó, enxágua aqui ó. Sem pirraça, Laura. Vamos lá, olha lá. Olha sua mão. Toda molhadinha. Vamos enxugar. Não, 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 não. Pronto. Vem. Vamos. Vamos lá. Rapidinho, nós não vamos nem demorar. Vem. Ó, você tá subindo desse jeito? Desse jeito você vai subir? O meu de 11 anos, ele dá trabalho assim. Ele tá na fase de não aceitar o não. Tudo que ele vê, ele fala que ele quer, ele fala, exige que quer aquilo, e a gente fala que no momento não pode. E ele não aceita de jeito nenhum. Então ele grita para chamar atenção, responde na ponta da língua o pai, e o pai não aceita, aí em vez de falar com ele que não pode, não, ele já começa a gritar, falando que vai bater nele,
E até falar que vai dar soco nele, ele fala, vou dar soco nele que ele vai parar. Eu vou tampar a boca dele. Aí, por isso que ele fica nervoso. A semana foi que a Laura ganhou uma bala, aí o Arthur pegou a bala e chupou a bala. Aí, como o Arthur não deixou a Laura pegar o celular para não deixar cair, gritou com ela. Aí o pai não aceitou, tirou a bala de dentro da boca dele e jogou no lixo, mas não deixou ele chupar a bala. Aí eu virei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, por que você tomou a bala dele? Era só conversar com ele e ele ficava com a bala normal, chupar para jogar fora. Ele fez feio, eu acho que ele não fez o papel dele. Ele deveria ter conversado com ele. E ele errou também quando ele, vamos supor, ele promete para os meninos as coisas e depois ele não quer cumprir, ele não cumpre com aquilo. Aí os meninos vão e falam, mas você falou que ia me dar e não me deu. Ou então demora demais, ou então fala assim, tem que falar, eu acho que deve falar assim, não, no momento eu não posso te dar, mas assim que eu puder eu te dou. Muito, né? Tudo ele acha ruim, nunca nada tá bom para ele, sempre tá reclamando. Sempre reclama de tudo. É? Nunca dei motivo de ser uma má esposa. E eles, assim, murmura demais, reclama demais, sai de manhã já trabalhando, reclamando o tempo inteiro. Nunca está satisfeito com nada que a gente faz para ele. Nunca. Aí no momento, assim, eu acho que eu sofro muito, porque eu fico tentando contornar os dois lados, para o pai não ficar com raiva do filho e nem os meninos ficar com raiva do pai. Então, assim, eu acho uma luta muito difícil. O Vitor, que falou que ia me matar, foi um dia, eu não morava aqui ainda, ele de repente, eu fui corrigir ele não aceitou e de repente ele me pegou, começou a me enforcar e falou assim, eu vim aqui para te matar. Para mim é espiritual, porque ele falava o tempo inteiro, eu vim aqui para te matar e eu vou te matar e vai ser hoje. E me enforcava que eu não tinha forças para poder tirar de cima de mim. Se o pai no momento não chega, eu não sei o que seria, acho que hoje eu não estaria aqui. E teve que chamar pastores para poder conseguir acalmar ele mesmo. E tanto é que ele faleceu, meu filho morreu naquele momento. E ele nasceu de novo, Deus deu ele uma nova chance, uma nova oportunidade na vida dele, porque ele não tinha pulso, o coração dele não batia. Então eu sei que neste momento eu estava perdendo meu filho, mas por honra e glória do Senhor, ele voltou. E desde esse momento eu comecei uma campanha para ele, tanto é que ele vem melhorando. Mas é uma luta muito grande que eu tenho com ele. Muito grande mesmo. E hoje eu estou sofrendo, estou passando a sofrer com o Arthur também pelo mesmo caminho. Então por isso que eu vejo no programa, eu pedi ajuda, porque eu já não estou mais suportando. Não estou mesmo. E eu sei que a minha família está desmanchando por causa disso. De repente, aí quando 2 pastores chegou, começou a orar. Aí ele foi voltando, e no momento que ele acordou, que ele voltou, ele virou e falou, o que aconteceu? O que aconteceu, mãe? E ontem, na hora que ele estava indo para o retiro, eu senti uma alegria, porque ele nunca me deu um beijo, e ontem ele me deu o primeiro beijo no portão. Na hora que ele chegou em casa, ele me abraçou e me deu um beijo. Nunca tinha acontecido uma relação entre mãe e filho assim. Só quando ele era criança. Depois que ele virou adolescente, nunca. É difícil. Não é fácil, não. Ter 4 filhos é muito difícil. Educar cada um é cada difícil. Um com personalidade diferente. Né? Um é mais carinhoso, um é mais agressivo. Então é diferente demais. Muito diferente. Na hora que você vai corrigir, não aceito, não. Até a de 18 anos tem hora que eu tenho dificuldade com ela. Não aceito, não. Como eu tenho medo, porque eu tenho medo de acontecer de novo, que aconteceu antes, então eu pego e me calo. Porque eu tenho medo de estar sozinha e não ter ninguém para me socorrer. Padrão do lar, eu preciso urgentemente de ajuda com os meus filhos e com o meu marido. A vida, nossa, ela às vezes se assemelha com muitas outras, de outras vidas, de outras famílias. Está, às vezes, numa casa em que um é cristão e o outro não, as complicações elas se repetem. Vocês acabaram de ver a história da Cíntia e viram que isso é comum em muitas casas.
aqui comigo para debater e compartilhar um pouco da história dessa família. Pastor Jorge Eduardo Diniz, bem-vindo ao programa. Obrigado, Adriane, mais uma vez. Eu espero que a gente possa contribuir com essa família, de maneira especial com Cíntia. E também a psicóloga Rosângela Arruda, bem-vinda, amada, ao programa. Obrigada, Adriane. Estamos juntos de novo, né? Isso aí, graças a Deus por isso. Vamos acompanhar a história então e compartilhar o que cada um tem de melhor para abençoar essa família. Entre os 4 filhos que eu tenho, os 2 do meio, que são os meninos, eles têm assim um atrito maior. Vamos supor, não consegue um ficar perto do outro muito tempo. Só pontuar uma coisa aqui interessante, que os filhos começaram a dar problema para a Cíntia quando entraram na adolescência, depois dos 12, 13 anos. E ela casada com um homem não cristão, ela se converteu há pouco tempo, e o comportamento desse pai, que em todas as famílias é questionado no período da adolescência. O filho vem crescendo e aceitando incondicionalmente, na maioria das vezes, os comportamentos dos pais, aceitando mesmo que algumas atitudes erradas, o amor sobrepuja. Mas quando chega na adolescência, em que entra um senso crítico e uma avaliação mais rigorosa da atitude, condizente com a fala, que é o período da adolescência, entra-se em conflito. Por isso que muitos adolescentes apresentam conflitos na sua idade, porque eles questionam aquilo que ele disse e aquilo que ele vive. E não foi diferente dessa família. Quando, então, do comportamento deste pai, que começa de forma agressiva a gritar e esbravejar, o filho tira dele aquele lugar, né, de soberano, aquele lugar de referência e começa a bater de frente, e os filhos começam a ter problema nesse relacionamento, neste tempo. É uma época que os filhos descobrem que o pai deixou de ser o grande herói que eles imaginavam que ele era. Né? Graças a Deus, né, Rosângela? Aquela Graças posição assim de super-homem, né? Aí essa idade entra, descobriram que não é isso mais. Que né? bom. Eu penso o seguinte, desilusão é você ficar livre de uma ilusão. E a adolescência nós temos muitas desilusões. Quando ficamos livres de ilusões, nós chegamos um pouquinho mais perto da realidade. Mas o senhor há de convir que quando um jovem passa por muitas desilusões, é porque a expectativa dele estava muito grande em muitas pessoas. Com certeza, se eu me apresento como um pai real, racional e imperfeito, esse choque será menor. Será menor. Porque eu cresci mostrando para o filho que eu erro, me arrependo, peço perdão, e o filho entende, tem um problema menor a ser administrado, porque ele já entendeu que o pai dele, desde a infância dele, se apresentou humano. Exatamente. Mas se eu caminho num lugar muito de soberania, quando chega na fase da adolescência, entra em conflito. Porque eu acreditava que era um perfil e hoje eu verifico e certifico que é outro. O pai não sabe conversar com eles. O tempo inteiro é só gritando. Tanto faz com eles, ou comigo, ou com outra pessoa, só sabe gritar. Não sabe chegar e conversar entre 2 amigos, né? Entre pai e filho. Não adianta, por mais que nós nos preparemos, nós não existe um curso que fará de cada um de nós pais perfeitos. Nós aprendemos isso na vivência. Nós aprendemos na convivência, não é verdade? E com essa convivência, nós teremos que administrar as falhas, as dificuldades e as debilidades uns dos outros, e pais e filhos. Agora, o problema da família não é ter encontrado Cristo, a família parcialmente aí, né? A Cíntia com os filhos. Eu não posso dizer que o problema é oriundo porque o Rodrigo ainda não conheceu a Cristo. O problema existe tanto na casa dos justos quanto dos injustos. É porque eles são seres humanos. E eu preciso de ver isso aí. Vamos ver mais mas você consegue entender também que quando há esse disparate de crença, a complicação aumenta. Vai agravar, né? Com certeza. Mas o que ela está dizendo aqui é de um comportamento agressivo e irritadiço de um pai. Aí eu quero ouvir mais um pouco para falar um pouco mais desse pai irritadiço aí. O pai não aceitou, tirou a bala de dentro da boca dele e jogou no lixo, mas não deixou ele chupar a bala. É a situação que ela exemplificou aí, né, da relação do pai com o filho. É comum isso.
Agora, eu não sei se ela falou com ele que o que ele fez errado foi na frente do filho. Espero que não, né? Espero que eles tenham um diálogo suficiente. A gente espera, mas... para conversar sobre a atitude do pai, a atitude da mãe, quando o pai erra, quando a mãe erra, isso deve ser conversado em secreto, separado, longe dos filhos. Eles precisam de ter esse diálogo, de ter esse compromisso um com o outro, né? E os filhos, ela é autoridade sobre os filhos. Então ela precisa de exercer a autoridade dela, ela precisa dizer o que pode, o que não pode, até onde que pode ir, até onde que não pode ir. E nas queixas dela em relação ao esposo, eu estou entendendo que são muitas queixas de irritabilidade, eu não sei que tipo de trabalho ele faz, mas de repente o trabalho dele traz esse estresse. Motorista em Contagem. É um motorista. Então, o Rodrigo é motorista, né? Então é uma profissão estressante mesmo, fica muito irritado. Então ele precisa também de ter um pouco de paciência dessa esposa e companheirismo dela. Agora, a irritação dele, claro que não deveria estar sendo em cima dos filhos, né? Ele precisa arranjar um outro mecanismo para estar extravasando essa irritação dele. Agora, a correção do filho, ele tem que fazer. Ele tomou a bala da menina, né? Ele precisava de ser corrigido por causa disso. Sem dúvida. Ele promete para os meninos as coisas e depois ele não quer cumprir, ele não cumpre com aquilo. Um pai que comporta dessa forma dá abertura para o filho acreditar na mentira. Meu pai falou e não cumpriu. Na desonestidade, eu vou esmurrar sua cara. Isso não é honesto de um pai para uma criança. Não é justo, não é correto de se fazer. Então eu acabo transmitindo valores morais errados quando eu sou omissa na correção e no limite desses filhos. E o problema se agrava, Adriane, porque nós somos educados, aprendemos por mimética. Nós imitamos uns aos outros. E eu vou reproduzir completamente todo esse comportamento que eu visualizo no meu pai. Tudo isso eu vou repetir depois. Aí entra o papel dessa mãe. Por exemplo, de informar para esses filhos que se de repente o comportamento deste pai é um comportamento não cristão, não pautado na Bíblia, que mesmo que eu vá querer imitá-lo, eu não vou fazer porque isso é contrário à palavra de Deus. E que eu traga então a lume aquilo que deve ser copiado e reproduzido. Não é porque eu tenho 10 pessoas na minha casa não cristãs ou não tementes a Deus ou que não vivem o Evangelho que eu vou seguir todas elas simplesmente porque estão ao meu lado. Eu vou seguir naquilo que é saudável, reter o que é bom, e naquilo que não é saudável, não acrescenta, eu preciso trazer a palavra e viver aquele modelo. Mimética de quem? De Jesus Cristo. Acabou. Às vezes não do homem. E uma observação é que a Cíntia e os meninos devem olhar para Rodrigo e tentar ver no Rodrigo alguns pontos positivos que o Rodrigo com certeza tem, mesmo não sendo cristão. Exatamente. Porque nem tudo aquilo que vem do não cristão é ruim. E como nem tudo aquilo que vem do cristão também é de todo bom. Quantas vezes nós erramos, não é verdade? Exatamente. A Cíntia erra. Com certeza, esses meninos também erram. E ela precisa aprender a reconhecer isso. Com certeza. Que quando ela fala, nunca dei motivo algum para ele poder ter esse comportamento comigo. Muito. Ela talvez não reconheça esses motivos, mas que deu, com certeza. Ela é ser humano como qualquer um de nós. Não é verdade? Então, eu preciso de olhar para esse pai, ainda não cristão, e tentar ver coisas positivas nesse pai que eu posso valorizar e tentar fazer com que os meus filhos vejam isso. Eu tive um pai, eu vou citar isso rapidamente, que era muito ausente na época da minha infância e adolescência, e a minha mãe muitas vezes dizia assim, olha, vamos olhar o lado positivo, o lado bom que o seu pai tem, sentado à mesa, aguardando meu pai para almoçar conosco. O seu pai tem um lado bom, olha esse lado bom do seu pai. E isso foi muito importante para a minha criação. Eu preciso valorizar isso. Ok. Eu fico tentando contornar os dois lados, o pai não ficar com raiva do filho e nem os meninos ficar com raiva do pai. Tem que ficar controlando o pai e filho. Não estou entendendo esse papel dela aí, não. Como é que é? Ela falou que fica no meio entre o pai e o filho, tentando controlar um e tentando controlar o outro. Isso é humanamente impossível. Que papel é esse? Mas se eu tentar intermediar, pelo menos para poder minimizar os conflitos, e eu tentar fazê-los enxergar o lado positivo, a necessidade de um pai corrigir. Ah, pai, mãe, eu não concordo que meu pai me corrigiu, filho. Olha só, seu pai te corrigiu por causa disso, eu acho válido.
Talvez não na questão da manipulação, aí sim. Você ainda assim não concorda? Eu não entendi o controle dela, não. Como que ela consegue controlar isso? Porque como que ela controla o que o marido está falando? Se o marido é irritadiço, ele grita, ele briga. Na hora do conflito, eu não entendo que papel é esse, não. Uhum. E eu acho ela acaba se colocando no lugar superior, né? Olha, eu vou apaziguar os ânimos, eu sou a controlada aqui, eu sou certa. Não, e outra coisa, querendo ou não, por mais que os meninos possam parecer frágeis, né? Eles têm uma experiência com a figura da mãe e uma experiência com a figura do pai, entende? Não adianta essa intervenção constante, porque ela não vai ter vida, ela não vai conseguir respirar se ela ficar só tentando intervir. Ela precisa ter um pouco de paz e tranquilidade para caminhar nisso aí. Eu já não estou mais suportando, não estou mesmo. E eu sei que a minha família está desmanchando por causa disso. É uma situação temerária quando a gente diz que agora eu vivo com medo de que algo ruim aconteça novamente. Tudo bem. Pelo estresse, pela situação vivida, hoje eu temo. Mas eu preciso que a Cíntia compreenda que Deus é maior. Se foi verificado e certificado que realmente as questões foram de cunho espiritual, que foi uma possessão, por exemplo, em que esse filho não tem consciência, cadê nós, enquanto igreja, de clamarmos o sangue de Jesus e termos liberdade para vivermos uma vida de paz? Então, eu orientaria a Cíntia a se fortalecer na fé, a buscar pessoas que possam aconselhá-las, acompanhá-las, discipulá-las e instruí-las quanto à palavra de Deus e o poder inerente àqueles que servem o Senhor e que o clamam como Senhor de sua vida. Porque essa vida de medo, ela escraviza, e o Senhor nos trouxe a liberdade, não viver em escravidão. Se o próprio filho não tem entendimento e não tem lembrança, daí a importância dobrada dela de instruir esse filho e falar: filho, aconteceu isto, você foi tomado por espíritos, para quem acredita, né, demônios, e daí então a importância dobrada de explicar para ele quanto ele e toda a família precisa do Senhor como Senhor e Salvador. De um comportamento em santidade para ficar livre desses ataques e dessas atitudes que tomam conta da pessoa e que tiram o racional dela. A fé precisa ser plantada com mais força nessa casa para que o medo fuja desse lugar. Concorda comigo, pastor Jorge? Completamente, Adriane. E essa família dói profundamente no meu coração, entendeu? Primeiro porque eu vejo essa mãe sofrendo com esse adolescente, né, com uma relação completamente limitada. E às vezes nós pensamos que viver o Evangelho é algo invisível, é como se fosse um encanto, é como se fosse uma mágica. Jesus ele termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte: ele compara duas pessoas, uma que ouviu aquele sermão, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e colocou todos aqueles ensinamentos em prática. Aí Jesus disse que essa pessoa constrói a sua casa sobre a rocha e pode vir qualquer dificuldade. Ele fala: vai vir, chuva vai bater, tempestade, problemas, adversidades que batem sobre as casas dos justos e dos injustos, dos crentes e dos não crentes. Todos nós passamos por dificuldades. Viver isso é viver todas essas características que Paulo coloca ali simplesmente como usando um modelo de uma armadura de um soldado romano, entende? Não é para ninguém ficar brincando de vestir armadura. É para nós praticarmos justiça, verdade, ter salvação como consciência, andar com a palavra que é a nossa arma, tanto de defesa quanto de ataque, a palavra de Deus, o Evangelho com os meus pés, com os meus passos, né? E aí Jesus termina o sermão dizendo aqui, é prática, é vida. Eu sugiro a Cíntia, por exemplo, ela precisa de ter um tempo reunindo com esses meninos e com o marido também, sentar enquanto família, conversar enquanto família, chamar a Deus e orar com eles juntos, visitar os meninos à noite na cama, dar beijo. O menino não sabe beijar, mas eu sei beijar.
Eu sei ir lá beijar o menino, passar a mão, que Deus te abençoe, meu filho. Eu quero te abençoar nessa noite, você tem uma noite maravilhosa. Vem cá, a mãe te ama, o pai também te ama. Vamos orar por esse pai que precisa ser alcançado também pelo Evangelho. Exatamente. Né? Tenha misericórdia, tenha paciência com esse pai. E esse alcance do Evangelho é na atitude, é na prática, é no dia a dia. Não adianta só ficar pregando, que não vai resolver. É vivência. E a Cíntia, inclusive, enquanto cristã e o marido não, tem que ganhá-lo até sem palavras. Sem palavras. E ter sabedoria para que, juntamente com este marido, tenha comportamento adequado à palavra, oriente, caminhe, cresçam juntos, instrua-o quanto ao entendimento da palavra, para que ele se porte enquanto homem, enquanto cabeça desse lar, e entrem em acordo para a educação dos seus filhos e sejam positivos. Para de ameaçar, começa a exigir comportamento adequado. Se os filhos não compreendem, leve-os à igreja, faça-os crescer no entendimento da palavra e não só no entendimento, mas na exigência do cumprimento disso na sua vida, porque isso é livramento para essa família. É verdade. E a tarefa dela, enquanto mãe, o papel dela é esse, de orientar, de acompanhar, de estar junto, de se mostrar presente. É isso que ela precisa de estar fazendo. E não ficar com medo. E não baixar a guarda, né, Rosângela? Não, ela parece que assim, me aconteceu um fato, eu vou cruzar os meus braços e agora eu não tenho mais o que fazer. Fico com medo. Eu fico com medo. O medo dela não é irreal. Né? O medo dela não é um medo imaginário, é um medo real, certeza, porque ela passou por uma experiência com o filho. Só que ela tem que superar isso, imaginar que, acreditar que o que ela viveu foi fruto de algo espiritual e entender que o filho dela não é aquele. Não, é filho, né? É o filho amado, que beija, que abraça, que acaricia. Exatamente. Né? Ô, gente, olha só, é uma família com 4 filhos. Não é fácil lidar 6 pessoas dentro de uma casa. Nós precisamos de respeito, de amor, de perdão, de paciência, de insistência, de perseverança. Todos os dias, de disciplina. Não é verdade? Sentar aqui, não sei, talvez uma refeição por dia juntos, eu não sei, café da manhã talvez, ou almoço ou jantar, mas eu preciso juntar essa família, eu preciso conversar com todos à mesa, essa prática de vida junto. E o Rodrigo vendo isso, essa mãe agora orando, agradecendo a Deus, olha que o pai está aqui, vamos agradecer, o pai trabalhou, está cansado, respeita o pai, porque vem depois de um dia nesse estresse do trânsito de Belo Horizonte, né? Chega agora e Deus vai abençoar e rapidinho essa família vai estar reerguida aí, em nome de Jesus. Orando, para que tudo isso aconteça, vou levar essas dicas a essa família, crendo que o poder de Deus e o mover do Senhor vai acontecer e algo novo vai se instalar nessa família. Estou chegando na casa de Cíntia com as dicas dos especialistas para essa família. Já está nos aguardando. Vamos só chamar para ela poder vir ao nosso encontro e receber essas orientações. Opa, já até abriu. Já está esperando mesmo. Vamos lá. Olá. Olá, bom dia. Bom Adriana. dia. Bom dia. Tudo na paz, amada? Tudo. Então tá bom. Vamos lá? Entrar? Vamos. Dá licença. Pode entrar, pode ficar à vontade. Dá licença. Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Cíntia, agradecer a você por me receber na sua casa, por abrir sua história para nós. E eu espero mesmo de coração que nós possamos te ajudar, eu e toda a minha equipe, naquilo que eu trouxe para você de orientação. Vou começar já a compartilhar contigo aquilo que nós percebemos que seria das coisas mais importantes. Não vou dizer todas elas, porque muito aqui vai ficar de para casa para você poder ler e estudar depois, tá, meu bem? E pesquisar daquilo que eu trouxe de orientação para você. Mas mesmo eu sabendo que você e seus filhos são cristãos, e o seu esposo não, nós percebemos lá que existe uma necessidade um pouco maior de vocês, ou você, ou seus filhos. Eu acho que eu tenho que trazer para nós que somos pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? De tentar fazê-los com que eles pratiquem mais a palavra de Deus, já que eles estão ouvindo, estão participando do Evangelho, né? Mas que eles vivam mais essa palavra. Porque se nós temos entendimento da palavra de Deus, estamos aqui para ser luz onde nós estamos passando, e isso inclui primeiramente a nossa casa,
os comportamentos, se eles forem pautados na Bíblia e agindo em conformidade com a palavra, eu vou ter menos problema do que você está enfrentando agora. A pessoa tem menos problema. É verdade. Então, o cumprimento da palavra de Deus é mais importante. Talvez os filhos estejam na igreja recebendo a orientação, mas não estejam compreendendo como é que pratica isso. Aí entra, então, talvez o seu papel de se posicionar com eles, sentar com eles, de conversar com ele. Filho, quando você faz isso, você contraria a palavra de Deus nesse item. Quando você grita, você faz essa coisa errada, você comete um pecado, de mostrar para ele essa situação. Ah, mas tem muitas vezes que eles chegam da igreja, o pai já começa a gritar. Só de buscar eles na igreja, o pai já começa a achar ruim com eles. Então eu tenho essa dificuldade. Os meninos vão lá, aprendem uma coisa, chegam em casa, estão sendo tratados de outra maneira, de outro jeito. Mais um motivo para eles colocarem em prática. Porque, querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não, o pai é a autoridade. Ele precisa respeitar. Inclusive você, enquanto cristã, e ele, enquanto filhos, você como esposa e ele, os meninos, enquanto filhos, eles precisam viver esse evangelho. Né? Eu preciso ganhar este homem pelo testemunho. A palavra de Deus nos fala disso. É um esforço constante, porque tem hora que machuca, tem hora que chateia, tem hora que o coração fica duro para aquilo ali. Mas viver o evangelho é fundamental. E eles não têm respeito nenhum pelo pai, principalmente o Arthur, de 11 anos. Não respeita nada. Por isso que eu estou falando e trazendo para você a responsabilidade de sentar com ele e mostrar na Bíblia. Filho, quando a gente teme ao Senhor, a gente vive o Evangelho. Para poder obedecer, eu tenho que respeitar o seu pai. Você precisa respeitar seu pai. Né? Lá não fala honra pai e mãe bonzinho, não. Fala honra pai e mãe. Porque isso agrada ao Senhor. Então eu preciso que você precisa compreender que seus filhos precisam entender a prática da palavra. Porque o entendimento eles estão tendo, estão recebendo. Entende? Entendi. Entrar em acordo é fundamental. Mesmo que o seu marido não seja cristão, algumas questões vocês podem entrar em acordo. Né? Na educação de filhos, nas finanças, na compra de algum bem. Isso tem que ser acordado, porque senão não é casal. E para poder caminhar, né? Essa parte eu vou ter uma luta, porque a gente nunca entra em acordo. Mesmo? Principalmente na hora de corrigir, não tem acordo. Tem hora que eu vou corrigir, ele toma frente. Ele fala que não é para me corrigir daquele jeito, então... Você já tem conversado com ele, inclusive, da consequência da não correção? Já. Quando não corrige, o que o filho vai se tornar? Eu já falei isso com ele. Tem que corrigir, para mais tarde a gente não chorar. Mas tem hora que é difícil. Estou imaginando agora, então, né? Compreendendo um pouco melhor. Mas que você ainda precisa, então, trazer, já que seus filhos é que têm conhecimento da palavra e são cristãos, eles precisam viver o Evangelho. De abdicar de algumas coisas, ceder, às vezes não se sentem amados, é você quem tem que... O peso está maior sobre você, né, Cíntia? Por isso está difícil, né? Porque quando a gente é casado, a gente quer a companhia, o companheirismo do outro para nos ajudar nessa tarefa árdua, prazerosa, mas árdua também, de criar filhos. E você está sozinha no barco, complica. Tem que clamar ao Senhor mesmo, filha. Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Tem que clamar é muito. Não é? Mas verdade. eu vou dizer então daquilo que é o ideal. Talvez o seu real não seja isso, mas é o que a gente tem que tentar batalhar por ele. Que é esse acordo quanto à educação de filhos, quanto às coisas que são feitas para o bom andamento da família. Senão vai continuar assim, com problema. É preciso que a gente faça o seu esposo compreender essa necessidade desse acordo. Então não vamos caminhar muito não, né? Eu deixei algumas orientações aqui com relação ao seu esposo, mesmo ele não participando, porque não adianta eu orientar você e o seu esposo, que faz parte de todo esse problema também, não ter nenhuma orientação. Caso ele queira ver, né, vai estar aqui escrito. Só a gente compreendendo que aqui acaba tendo um jugo desigual, você cristã e ele não. Então, não vão caminhar juntos no seguinte sentido, porque você teme ao Senhor, você busca as questões espirituais e ele não busca. Então, tem que ter um cuidado muito maior, um zelo muito maior, para que vocês, na atitude de vocês enquanto família, possam levar este homem à conversão. O testemunho de vocês possa promover isso. Então, eu não vou ler as questões, né, do Rodrigo, porque ele não está presente e não tem porquê, né? Só lembrando que toda vez que a gente faz uma ameaça para um filho e não cumpre, era melhor que você não tivesse feito a ameaça. Ah, menino, se você fizer isso, eu vou bater em você. Aí o menino faz, se você não cumpre, é pior. Então é melhor que você não fale nada. Mas não é melhor, né? Não é melhor. Melhor é corrigir mesmo o filho, exortar mesmo o filho, às vezes discipliná-lo ou colocá-lo para poder pensar um pouquinho, alguma atitude conforme a idade da criança. Mas prometer e não fazer é pior, porque eu ensino para o meu filho logo em seguida
que meu pai não tem palavra. Eu ensino que ele é mentiroso. Ele mesmo ensina, na realidade, quando ele age assim, né? Não precisa confiar em isso. Eu vou te bater e não bato. Eu devia então bater. Melhor você não prometer. Melhor você não falar nada. Então, assim, filho, para com isso, o comportamento está errado. O certo é fazer isso. Ensine pelo correto. Tá bom? Tá. E quanto aos filhos, eles não podem copiar exemplos errados porque estão vendo. Vou voltar a dizer, a questão aqui toda está no cunho espiritual. Eles precisam praticar a palavra de Deus. Porque o filho que entende a palavra de Deus, ele vai viver o evangelho independente da situação que está à volta. Eu não vou agir, o mais novo, que é o Arthur. O Arthur não pode ter o comportamento errado porque eu vi o Vitor fazer, porque viu o pai fazer. Não, tá errado para todo mundo, independente da idade. Né? E a sua correção e os seus valores passados para essa família precisa ser da moralidade, daquilo que é certo. Deus gosta disso. Pronto. Independente para qual idade. A Laurinha tá aí. Ah, bateu, xingou, brigou, mentiu, tá errado. Tem que ser punido, tem que ser exortado, tem que ser corrigido. Independente se é para Mariana. Tá. Né? Cada idade, os valores não vão mudar por causa da idade do seu filho. Tá bom? Esse acompanhamento do Vitor seria interessante, alguém que pudesse estar do lado dele orientando. Ele já vai à igreja, já é acompanhado, né? Mas oriente então essa pessoa que o orienta para ficar mais perto dele, para compartilhar, pedir para que ele fale mais da sua vida, da sua história, para que alguém possa ter respaldo para ajudá-lo nessas questões espirituais. Deixei algumas orientações também aqui, todas com respaldo bíblico, para você poder ver que está tudo na palavra de Deus, né? Trouxe também uma programação anual de Bíblia, porque eu entendo que é entendendo Bíblia, lendo Bíblia, e não só lendo, mas praticando, é que nós vamos ter um comportamento melhor dentro de casa. Viu, meu bem? Está aqui a programação, para você poder em um ano ler a Bíblia toda e poder crescer na palavra de Deus também. Alguma outra dúvida que você queira perguntar? Não, era só isso mesmo. Eu só precisava de ajuda mesmo para os meus filhos mesmo. Mas vamos caminhar com fé. Vamos buscar o Senhor, porque está muito fácil, sabe, Cíntia? Não está difícil não. Apesar de parecer muito grande na sua cabeça, que monstro, ele está mais simples, desde que você e seus filhos decidam servir o Senhor e praticar o Evangelho. Tá bom, amada? Recebe aí as nossas orientações. Que eu vou ler com muita atenção. Com calma, acompanha, né? E se depois tiver uma dúvida, tem também contato para você poder, né, procurar. Pode deixar. Não, eu vou ler com muita atenção e vou aprender tudo direitinho. Eu gostei muito da visita dela, das orientações que ela me deu. Ela falou assim que eu tenho fé, crescer mais ainda a minha fé. E eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer tudo aquilo ali que ela me ensinou hoje. E principalmente com os meus filhos. Então eu espero que eu consiga, né? Vamos ver até ela voltar aqui de novo. Como em toda história, eu sempre tenho uma expectativa quanto à ação da família nas ações que foram propostas para ela. No caso da Cíntia, eu tenho uma expectativa sim, mas ela é diminuída porque depende de outras pessoas para a ação completa e efetiva nessa família. A Cíntia precisaria da participação do esposo, dos filhos, de uma orientação espiritual e um acompanhamento, até um discipulado para essa família como um todo e uma postura pessoal. O que eu vou esperar encontrar quando eu voltar é uma atitude diferente da Cíntia, dela com ela mesma e dela com os filhos. E também dos filhos, depois da conversa que eu tive com os filhos, quanto ao comportamento deles na colaboração do bem-estar e do bom andamento dessa família. Estou ansiosa, com algumas expectativas, confesso ainda, talvez um pouco menos, esperando um pouco menos, porque depende de outras pessoas e não apenas da Cíntia. Aquilo que concerne a ela, eu quero ter uma resposta positiva e acho que vou encontrar. Que isso? Você tá mexendo ali quê? Aqui, você quer beber água? Você vai dormir? Você vai dormir que você pegou coberta? Assim, ó, gostosa. Com cheiro de café, gosto de café. Laura, agora chega, tá? Viu? Quando a mamãe falar, você tem que o quê? Obedecer, tá bom? Agora não tem mais café, não. Pronto? Você vai colocar lá na grama? Aonde que você vai? Lá na de baixo? Então pode ir. Vai no Vitor? Vai no Vitor.
Tia. Ah, o cachorro. Quem tá te olhando? Cadê o Vitor? É o Vitor? Muito levantinho. Já estou aqui na casa da Cíntia, tão íntima, já estou até na cozinha dela. Vim buscar com ela as respostas e verificar se aquilo que foi apresentado a essa família foi colocado em prática, se teve resultado. Cíntia, obrigada por me receber na sua casa. Vim mesmo saber, né? Porque a gente sempre espera, né, Cíntia, que diante das propostas colocadas a vocês, que tenha tido efeito e que com certeza a gente espera que tenha algo positivo para isso. Eu que agradeço vocês. Aí agora então eu vou falar do Vitor. O Vitor, eu aprendi a acompanhar ele, né, essas semanas que passou, e também consegui descobrir qual realmente é o problema dele. Realmente é o espiritual, né, que nós já estamos trabalhando, e tem o outro lado também que ele tem que passar por uma avaliação médica, porque ultimamente ele vem reclamando que está sentindo dor de cabeça, vozes no ouvido, então eu já vou fazer isso com ele, vou procurar um médico para ver realmente se tem a solução, e eu tenho muita fé que eu vou descobrir o que realmente ele tem. Essa avaliação psiquiátrica que seria interessante, isso, que é o profissional especialista para te dar essa resposta. Isso, eu acho que vai ter sim. Isso foi uma da sugestão, inclusive, colocada, né? Foi, por isso que aí eu pude, né, estudar mais e como que diz, avaliando ele essa semana para ver qual que é essa reação dele, né? E assim, tive uma vitória também que ele pôde conversar com você aquele dia, né? Foi o único que participou e tudo, então eu fico muito feliz por isso. Apesar dele não ter aparecido, né? Ele não quis aparecer, mas eu dei algumas orientações para ele e alguns comandos que ele poderia fazer para ajudar. Ele tem praticado isso? Tem, ele tá, e também ele tá na igreja agora, tá lendo a Bíblia, tá fazendo estudo, né? Tem os para a casa dele. O dia mesmo de madrugada ele estava orando, coisa que ele nunca fez. Que benção! Então, para mim foi uma vitória. Essa semana eu tive a vitória, assim, do Vitor, e já vou tendo há vários dias. Espero ter muito mais, porque eu já falei que eu quero chorar por ele de alegria, não de tristeza mais. Ele percebeu já que eu não posso entrevistá-lo porque ele não vai querer falar, ele percebeu essa mudança do comportamento que ele teve, uma melhoria no relacionamento contigo e com o pai? Ah, ele não fala não, isso ele não fala, ele não, em momento algum ele desabafa falando isso não. Mas com o pai ainda ele tem uma certa luta, porque o Rodrigo ainda não conseguiu trabalhar, né, o lado dele para poder consertar com os filhos também. E com o Arthur? O Arthur, eu venho corrigindo ele do jeito que você me ensinou, né, e aqui também. Eu já aprendo a falar com ele assim, não, coloco ele de castigo, né? Porque senão ele não tem limite. Ele quer se espelhar no irmão que fez aquilo, então eu já falei com ele que não pode, que é errado, eu mostrei pra ele o papel, ele aceitou e o Arthur aceita mais a correção, né? Ele responde naquele momento, mas depois ele vem, pede desculpa, abraça. Então o Arthur já tá mais tranquilo. Menina, que coisa boa, né? O Arthur tá mais tranquilo. E você? Ah, eu tô bem, mas eu acho que assim, eu tenho que praticar mais, principalmente em relação ao Rodrigo, né? Tem que aprender a lidar mais com o lado dele também, né? Aprender a ensinar ele também. Porque acho que aos poucos, se eu for fazer o correto, que tá mandando na Bíblia e tudo, eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer com ele. Porque eu não quero que o meu casamento acabe. Graças a Deus por isso. Né? Eu não quero. Antes eu sentia vontade de largar. Hoje não, eu já penso com mais tranquilidade que eu não quero isso, que eu quero meu casamento restaurado, eu quero a minha família toda convertida. Você percebeu também da dificuldade que o próprio Rodrigo tem de entender em função de não ter a mesma linguagem espiritual, não ter a mesma fé, né? A mesma devoção que você tem. Isso. Então fica complicado às vezes. Mas mesmo ele também não participando, eu deixei algumas dicas pro Rodrigo aí. Pode deixar que ele vai aprender. Ele leu. Coisa boa. Ele não perde um programa, igual eu já falei, não perde. Ele assiste até mais que eu. Mas ele leu sim, ele leu, então até que no outro dia ele me cobrou e falou assim, você já leu a Bíblia? Ele me cobrou. Ele não participou em nenhum programa, mas ele perguntou pra mim, você tá lendo a Bíblia? Tem hora que ele corrige, ele fala.
Porque o Rodrigo, no fundo, ele tem um pouquinho de entendimento da palavra, porque ele já foi comigo e tudo, né? Mas não é aquele assim frequente. Mas no mais. E na sua busca espiritual? Que era uma coisa que a gente precisava que você se fortalecesse, buscasse alguém que te desse esse suporte, esse acompanhamento. Eu ainda não sua fé ser aumentada. Eu ainda não consegui, assim, totalmente essa pessoa para poder me ajudar, não. Mas eu tô buscando, eu tô orando também para parecer uma pessoa assim, né? Que Deus mande vir para mim. Mas eu acho que por mais até essa semana, até o ano, essa virada de ano, eu vou ter assim essa pessoa para me ajudar completamente. Com a Laurinha? E com a Laura eu tô aprendendo a corrigir ela, aprendendo a ensinar o não para ela, né, para ela ter limite. Eu sento ela no banquinho e falo com ela, Laura, agora não, você tem que esperar. Aí vai falar o nome da pessoa, quem chegou? A Laura que chega. Ei, amor! Aí ela tá aprendendo, mas assim, tem uma certa dificuldade. Mas ela tá aprendendo direitinho. Ela já aproveita mais, ela conversa, ela já ora todos os dias, né? Então tem hora que ela me vira e fala, mãe, vamos orar agora? Tem hora que a gente não tá fazendo nada, ela, mãe, vamos orar. Ela tem uma amiga que chama Camila e ela não conhece essa menina. Mandaram ela orar para essa menina. Todos os dias ela ora para essa menininha, Camila. Eu não conheço e nem ela conhece. Olha que bênção. Ela não esquece, ela manda todo mundo orar para ela. Ó, vó, vamos orar para Camila? Então a Laura, eu acho que a Laura já tá no caminho certo. Não vou ter muito problema com ela, não. Você acha que alguém já foi capaz de perceber alguma diferença na vida de vocês? Ah, tem a minha sogra. Ela viu já a diferença? É, mas assim, ela fala assim, ai, Cíntia, eu acho que precisa de mais. Não, mas eu quero que a gente tenha que iniciar um procedimento, né? Isso, mas ela já viu, principalmente a diferença do Vitor, né? O Vitor ela já viu. Ela viu bastante. Isso é positivo. Isso traz incentivo, né? Pra poder continuar permanecendo ali nessa atividade que vocês estão fazendo. É verdade. Com o maridão? Qual maridão? Ah, o maridão não. Não, ninguém viu porque tá ele. Não, mas você com ele? Não. Você não melhorou nada com ele? Eu não, assim, no momento a gente vai, mas de repente eu não consigo. Você tá fazendo então algumas coisas? Igual antigamente eu brigava muito, hoje eu já não brigo, né? Ele sai falando e tudo eu deixo. Antes eu não, eu retrucava. Agora eu não retruco não, deixa ele ficar falando sozinho. Porque se a gente fica falando, né, tem hora que sai muita briga, então fica lá. Aí eu deixo. A briga dos meninos? Até que essa semana não teve briga, não. Oh, Deus! Até que essa semana não teve, não. Não teve briga, não teve discussão, essa semana não. Então tá tranquilo. Né, Laura? O que mais que você tem pra dizer? Eu tenho pra dizer que, assim, eu tenho fé que a minha família, né, vai ser mudada completamente e tenho a dizer mesmo só que agradecer. E vocês terem vindo me ajudar. Agradecer muito. É porque a gente entende, né, Cíntia, que é um início de um processo. E que, por incrível que pareça, mesmo tendo um tempo pequeno, perto de todo o tempo que vocês já passaram em sofrimento, Deus é tão bom que Ele já nos permite mudanças. É verdade. Né? Em tão pouco tempo, perto de tudo aquilo que vocês já vivenciaram de ruim, Deus é fiel e consegue abençoar você já ter resposta na sua vida. Para a gente poder finalizar o programa, nós sempre terminamos com música. E aí, então, como você já assiste o programa, você deve saber já que você vai escolher uma música que represente você e sua família. Eu gosto daquela música da Aline Barros, Milagre. Porque aquela música, quando eu comecei a fazer a campanha pela vida do Vitor, eu chorei muito na igreja. Então foi ali que eu sei que o milagre ia ser feito na vida dele. Não é a música que eu guardei no meu coração. Será tocada então. Será tocada, viu? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Querida, continua na sua fé, continua crendo no Senhor,
porque Ele há de responder às nossas orações. Continue praticando a sua ação e a sua responsabilidade enquanto esposa sábia, enquanto mãe que orienta, enquanto auxiliadora. Faça seu papel, Deus há de te honrar, com certeza. E que nós possamos ter em breve respostas positivas de algo maravilhoso na sua vida e dos seus filhos. Muito obrigada por receber a sua casa, na sua família, e que Deus continue abençoando poderosamente. Amém. Obrigada a vocês. Você de casa que também quer participar, você sabe que pode. Mas antes disso eu quero deixar um recadinho, porque você sabe também que existem pessoas que nos abençoam aqui, que nos ajudam em parceria. Gilson Honorati é um deles, que tem nos embelezado e nos dado a oportunidade de ficar aqui de forma diferente, mais bem produzida, para poder honrar esse programa. Agradecimento a Gilson Honorati, Salão Gilson Honorati. E você então que quer participar do programa pode. Basta mandar e-mail, esquadrãodolar@redesuper.com.br, e você então encaminhando a sua história. Estaremos lendo, respondendo e quem sabe estaremos na sua casa também para levar dicas e propostas de mudança para a sua família. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se assim o nosso bom Deus quiser. Até lá!